Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Certificada a presença de todos os vereadores aqui neste momento. Certificada a presença dos senhores vereadores e, havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do terceiro ano legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Fartura, comunicando que a presente sessão foi convocada especificamente para fim mencionada no edital de convocação número 1 de 2015. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes desta sessão extraordinária. Projeto de resolução número 1 de 2015, de 14 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a concessão de vale cesta básica aos servidores da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido vale cesta aos servidores ativos da Câmara Municipal de Fartura. Parágrafo 1º. O valor de cada vale cesta básica corresponde ao valor de R$ 149,18, que será pago mensalmente com os vencimentos respectivos. Parágrafo 2º. O período da vigência de concessão deste benefício terá início no mês de janeiro e término previsto para o mês de dezembro de 2015. Parágrafo 3º. O valor do benefício concedido como vale cesta básica para qualquer efeito de desconto ou título não será incorporado à remuneração dos servidores. Parágrafo 4º. Para efeito de pagamento, o valor do vale cesta básica será incorporado no contra-cheque do servidor, na época em que receber o estipêndio mensal. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta resolução correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário for, na forma da lei. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 14 de janeiro de 2015. João Batista Massaruti, presidente da Câmara. Daniela Rodrigues Viana Diogo, vice-presidente. Mariel Garbelotti, primeiro secretário. Fernando Emílio Bertoni, segundo secretário. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de resolução número 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei legislativo número 1 de 2015, de 14 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Fartura para o exercício de 2015. Considerando que a devida reposição do subsídio dos agentes políticos é facultada pelas disposições do artigo 37(10) da Constituição Federal, considerando que o percentual de reposição apurado para o período pelo IPCA e IBGE, tornando-se por base o mês de novembro de 2013 a novembro de 2014, foi na ordem de 6,56%, observado os fatores de reposição, conforme artigo 6º da Resolução número 7, de 10 de julho de 2012, e a reposição concedida a agentes políticos do Executivo e do Legislativo deve observar o princípio da isonomia das funções, mesmo percentual sem distinção de índices, conforme determina o artigo 6º das leis números 1859 e 1860, de 10 de julho de 2012. Considerando que a revisão do subsídio dos coordenadores municipais, prefeito e vice-prefeito também deverão ser reajustadas neste mesmo percentual, e tal iniciativa não causa nenhum impacto e não afeta a economia do Legislativo, pois tem suporte suficiente para o competente pagamento, de acordo com as peças orçamentárias vigentes, PPA, LDO e LOA,
para o exercício de 2014. Considerando que, de acordo com as estampas da Lei de Responsabilidade Fiscal, é absolutamente viável e possível conceder esta reposição ao subsídio dos agentes políticos, pois está dentro dos limites estabelecidos pelas prescrições da Lei Complementar número 101 de 2000. Considerando que, de acordo com as informações verbais do Tribunal de Contas, nada obsta que o Legislativo proceda a uma revisão geral com aplicação de reajuste das perdas econômicas em relação aos seus subsídios e o índice aplicado não ultrapasse os percentuais inflacionários. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, embasada no artigo 37(10) da Constituição Federal, concomitante com o artigo 6º da Resolução número 7, de 10 de julho de 2012, resolve apresentar a seguinte lei. Fica concedido um reajuste, artigo 1º, fica concedido um reajuste ao subsídio dos vereadores do município de Fartura, a título de revisão geral anual, num percentual de 6,56%, índice do IPCA e IBGE, apurado nos últimos 12 meses, tornando-se por base novembro de 2013 a novembro de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 14 de janeiro de 2015, João Batista Massaruti, presidente da Câmara, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vice-presidente, Mariel Garbelotti, primeiro secretário, Fernando Emílio Bertoni, segundo secretário. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei legislativo 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei legislativo número 2 de 2015, de 14 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a revisão geral na tabela de referências salariais do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fartura. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, embasada no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Fartura autorizada a conceder revisão geral anual da remuneração dos seus servidores, aplicada em forma de reajuste na tabela salarial do quadro de pessoal, no percentual de 6,56% de reposição salarial, ficando por consequência alteradas as referências constantes do anexo 7 da Lei Complementar número 10, de 8 de maio de 2014, que dispõe sobre a organização, reestruturação, transformação, criação e extinção de cargos e salários no quadro de pessoal, tabela de referências e plano de carreira da Câmara Municipal de Fartura. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário for, na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam retroagidos seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Câmara Municipal de Fartura, em 14 de janeiro de 2015, João Batista Massaruti, presidente da Câmara, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vice-presidente, Mariel Garbelotti, primeiro secretário, Fernando Emílio Bertoni, segundo secretário. Coloco em votação quanto à deliberação ao projeto de lei legislativo número 2 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 1 de 2015, de 12 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Fartura, ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas
comissionados e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral aplicada em forma de reajuste aos servidores públicos ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas e comissionados da Prefeitura Municipal de Fartura, num percentual de 6,56% de reposição salarial, consoante previsão do IPCA e IBGE, acumulada nos últimos 12 meses, de novembro de 2013 a novembro de 2014, com vigência retroativa a 1º de janeiro de 2015, mantendo-se assim a reposição nominal dos vencimentos do funcionalismo. Parágrafo único. Pela consequência das disposições do caput, consoante a tabela de vencimento dos servidores previstas na Lei Complementar número 4 de 2009, as referências salariais que não atingirem o valor do salário mínimo da União, no valor de R$ 788, terão seus rendimentos majorados neste valor, consoante previsto na Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 12 de janeiro de 2015, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação o projeto de lei 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 2 de 2015, de 12 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a revisão geral dos coordenadores da Prefeitura Municipal de Fartura para o exercício de 2015 e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido um reajuste ao subsídio dos coordenadores do município de Fartura, a título de revisão geral anual, num percentual de 6,56% de reposição salarial, consoante previsão do IPCA e IBGE, acumulada dos últimos 12 meses, de novembro de 2013 a novembro de 2014, com vigência retroativa a 1º de janeiro de 2015, mantendo-se assim a reposição nominal dos vencimentos do funcionalismo. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 12 de janeiro de 2015, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação o projeto de lei número 2 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 3 de 2015, de 12 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal de Fartura para o exercício de 2015 e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido um reajuste aos subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal de Fartura, a título de revisão geral anual, num percentual de 6,56%, consoante previsão do IPCA e IBGE, acumulada
dos últimos 12 meses, de novembro de 2013 a novembro de 2014, com vigência retroativa a 1º de janeiro de 2015, mantendo-se assim a reposição nominal dos vencimentos dos mesmos. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 12 de janeiro de 2015, Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação quanto à deliberação, projeto de lei número 3 de 2015. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 4 de 2015, de 12 de janeiro de 2015, autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste ao Vale Sexta Alimentação, Cartão Alimentação, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º da Lei 1895 de 2013, de 24 de maio de 2013 e da outras providências. Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste ao Vale Sexta Alimentação dos servidores públicos municipais do Executivo, ativos, bem como os servidores inativos e pensionistas, com benefícios custeados pela Fazenda Pública Municipal, num percentual de 6,56%, consoante previsão do IPCA e IBGE, acumulada dos últimos 12 meses, de novembro de 2013 a novembro de 2014. Artigo 2º. O valor do benefício concedido será de R$ 149,18 mensais. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações previstas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 12 de janeiro de 2015, Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação quanto à deliberação o projeto de lei número 4 de 2015. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Dispensados os pareceres das comissões em função do parágrafo único do artigo 50 do Regimento Interno. Então, por esse motivo, nós vamos passar direto à sessão. Aqui primeiro. Solicito, senhor primeiro secretário Mariel Garbelotti, certifique a presença dos senhores vereadores para que seja reiniciada a presente sessão. Senhor presidente, todos os vereadores presentes nesta tarde aqui. Havendo número regimental e ainda sob a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão, comunicando que o projeto de lei de resolução número 1 de 2015, os projetos de lei legislativo 1 e 2 de 2015 e os projetos de lei números 1, 2, 3 e 4 de 2015 receberam pareceres favoráveis das comissões nomeadas ad hoc e estão aptos a serem votados. Comunico ainda que os membros da comissão nomeados ad hoc requereram primeira e segunda votação os projetos nesta mesma sessão, o que foi deferido por esta presidência. Questão de ordem, senhor presidente. Apenas uma observação. A palavra que o projeto de lei número 4 de 2015, ele recebeu uma emenda, a emenda número 1 a esse projeto. Então, apenas peço que se conste também essa emenda.
Então, se o senhor primeiro secretário fazer a leitura da emenda. A emenda depois, na hora da votação. Ah, na hora da votação? É que aí não está falando. Ah, sim. Já pode conseguir, né? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. No momento, eu peço a dispensa da leitura dos projetos, senhor presidente. Coloque em votação a dispensa da leitura dos projetos. Aprovado. Coloque em votação o requerimento acima. Aprovado. Coloque em única discussão o projeto de resolução número 1 de 2015, que dispõe sobre a concessão de vale cesta básica aos servidores da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, Mariel Garbelotto, vereador. Senhor presidente, apenas para ficar registrado, boa tarde a todos aqui. Esse projeto que concede reajuste no Vale Sexta aos funcionários da Câmara, segundo a orientação que a gente recebeu, não caberia emenda, porque ele segue os mesmos moldes que o Executivo Municipal. Então, eu queria que ficasse registrado essa questão de que, sendo aprovada a emenda que a gente colocou num projeto do Executivo, que seja válida também no Legislativo, até o mês de abril, esse valor de R$ 148,18, e que, havendo um aumento no Vale Sexta, também seja incorporado ao Vale Sexta aqui dos servidores da Câmara Municipal. Só queria deixar registrado essa colocação, porque não tem emenda nesse projeto de resolução. Continua agora, Mariel. Continua a votação. Coloca em única discussão o projeto de resolução número 1 de 2015, que dispõe sobre a concessão de vale cesta básica aos servidores da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. Coloco em única votação e redação final o projeto de resolução número 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Promulgue-se. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 1 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Fartura para o exercício de 2015. Coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo número 1 de 2015. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei legislativo número 1 de 2015. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei legislativo número 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 2 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral na tabela de referências salariais do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fartura. Coloque em primeira votação o projeto de lei legislativo número 2 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei legislativo número 2 de 2015. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei legislativo número 2 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do senhor prefeito municipal.
Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 1 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Fartura, ativos, estatutários e seletistas, inativos, pensionistas, comissionados e da outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, a vereadora Daniela. Senhor presidente, nobres vereadores, Henrique aqui presente, eu gostaria só de colocar aqui uma conversa que nós tivemos com o senhor prefeito, onde ele assumiu o compromisso que, embora agora esteja dando apenas o reajuste pelo IPCA, então não é um aumento salarial, é o reajuste do IPCA, mas ele assumiu um compromisso com a gente de que até março vai ficar esse salário, mas que depois ele vai tentar rever e ver se tem como dar um aumento real. Então, até março, nós estaremos novamente conversando com o senhor prefeito para ver se a gente consegue realmente um aumento real para os funcionários públicos. Obrigada. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 1 de 2015. Coloco em segunda votação em redação final o projeto de lei número 1 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacho a sanção do senhor prefeito municipal. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 2 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral dos coordenadores da Prefeitura Municipal de Fartura, para o exercício 2015 e da outras providências. Coloque em primeira votação o projeto de lei 2 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão o referido projeto de lei número 2 de 2015. Coloque em segunda votação em redação final o projeto de lei 2 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 3 de 2015, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios do prefeito, vice-prefeito municipal de Fartura, para exercício 2015 e da outras providências. Coloque em primeira votação o projeto de lei 3 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque em segunda discussão o referido projeto de lei 3 de 2015. Coloque em segunda votação em redação final o projeto de lei 3 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura da emenda número 1 de 2015 ao projeto de lei número 4 de 2015. Emenda número 1 ao projeto de lei número 4 de 2015, de 12 de janeiro de 2015. Dispõe sobre o prazo de vigência do projeto de lei número 4 de 2015, o qual dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal reajustar o valor da cesta alimentação, cartão alimentação, dos funcionários da municipalidade local e da outras providências. João Batista Massaruti, Mariel Garbelotti, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro, vereadores da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolvem apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 1º do projeto de lei número 4 de 2015, o qual dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal reajustar o valor da cesta alimentação, cartão alimentação,
dos funcionários da municipalidade e da outras providências, parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. O valor do reajuste da cesta alimentação, cartão alimentação, dos funcionários da municipalidade, previsto no caput deste artigo, será alterado, mediante projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, até o dia 30 do mês de abril do corrente ano. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 16 de janeiro de 2015, João Batista Massaruti, Mariel Garbelotti, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni e José Flávio Ribeiro. Coloco em única discussão a emenda número 1 do projeto de lei número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra Daniela Viana Diogo. Senhores vereadores, senhor presidente, Henrique aqui presente, eu peço apoio dos senhores vereadores a essa emenda, ao voto a favor, porque também, assim como nós conversamos a respeito do salário, também foi conversado a respeito de um possível aumento no valor dessa cesta. A gente sabe que o valor de R$ 149,18, infelizmente, hoje em dia não dá para comprar quase nada no mercado. Então, nós conversamos com o senhor prefeito e ele assumiu esse compromisso com a gente de que em março irá rever para que até abril vai ser esse salário, esse valor, e depois poderia se negociar um valor melhor e mais digno para o nosso trabalhador. Então, eu peço o apoio e agradeço a todos. Obrigada. Coloco em única votação a emenda número 1 do projeto de lei número 4 de 2015. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 4, que autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste ao vale cesta alimentação, cartão alimentação, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º da Lei 1895/2013, de 24 de maio de 2013 e das outras providências, com a emenda. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 4 de 2015 com a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 4 de 2015, com a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro-a encerrada, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa tarde.